Olá, regra do vão grande 2.0. Isso aqui é várias aulas que eu já tenho no canal sobre a regra do vão grande, compiladas em uma aula longa, abordando todos os conceitos e avançando um pouco mais em como melhorar ainda mais a questão de vencer vãos sem custo elevado e gastando apenas o que preciso, onde preciso, ok? Porque ao auxiliar engenheiros que estão projetando estruturas, uma frase que eu escuto quase que diariamente é: eu tenho um vão grande e eu simplesmente não sei como vencer esse vão. O que é uma mentira descarada, totalmente irreal. Se o engenheiro diz isso, ele está mentindo. Por quê? Porque até o pior servente de pedreiro sabe intuitivamente como vencer um vão. Que se aumentar a altura, a resistência concreta ou quantia de aço, a peça aguenta mais. Ele pode não saber as fórmulas, ele pode não saber derivar um cálculo de pré-dimensionamento base da seção de uma peça, do FCK do concreto, da seção de uma viga metálica, coisa do tipo. Mas ele sabe que se for uma viga maior, com mais material, ela aguenta mais. Isso é meio que óbvio, até para o pior servente de pedreiro. Até para uma criança ela vai saber isso. Só que o problema que o engenheiro está falando, na verdade, é que ele está gerando um custo muito elevado. Okay? Ou que ele está batendo em muitos limites arquitetônicos e ele não está tendo um processo adequado. Esse que é o problema. Só que o problema real é que o vão grande potencializa todos os erros que já existiam no processo de dimensionamento de toda a obra. Se num vão pequeno você erra a escolha de seção e daí você faz uma seção muito robusta, por exemplo, e ela fica com pouco aço, você acha que está economizando porque tem pouco aço, mas na verdade está gastando muito mais concreto, se é um vão pequeno, ok, não é uma diferença considerável. Agora, você tem um vão grande e, ao contrário, é muito mais caro no vão grande tentar essa mesma técnica. Ok? As peças começam a ficar muito robustas e daí o engenheiro começa a ficar com medo. Esse que é o problema. Que qualquer erro de escolha, qualquer escolha que não for muito bem alinhada, com pré-dimensionamento muito bem feito, gera um aumento de custos muito elevado no final. Muitas vezes, em uma obra pequena, compensa pegar o projeto, jogar no lixo e contratar outro engenheiro para fazer o projeto, ao invés de aceitar um projeto maluco. E toda essa lógica que eu estou falando aqui de vão grande não é só para o vão de uma laje de um sobrado. Não. O mesmo conceito vale para uma treliça de um galpão, uma tesoura de um galpão, por exemplo. O mesmo conceito vale para o vão vertical de um prédio, né? Um prédio móvel para cargas de vento, ele está em balanço, o prédio como um todo. Então, funciona igual para como estabilizar um prédio ou qualquer outro conceito, beleza? E a primeira regra geral que a gente tem, e igual eu falo lá no mínimo de estruturas, é que otimização é encontrada analisando as variáveis. Se você sabe o que pode mudar, basta analisar como mudar essas variáveis e você vai saber como otimizar. Então, vamos lá. A fórmula geral de uma viga em deformação é o K, que é o coeficiente de vinculação, multiplicado pela carga, o vão na quarta, dividido pelo módulo de elasticidade, que é a rigidez do material, e a inércia da seção, que é a rigidez da seção. Basicamente é isso. Essa é a fórmula. Tá? E as principais variáveis para controlar isso vão ser aplicando um desses 6 valores. Não é 5 não, porque tem a deformação aqui também que pode ser trabalhada. Mas vamos lá então. Qualquer otimização vai ajustar algum desses. Beleza. Então, o primeiro método que eu posso imaginar é reduzindo cargas. Depois que eu decidir quais vigas realmente são necessárias, reduzir a carga nelas pode ajudar muito a aliviar estruturas. Então, tem as vigas que eu vou trabalhar, se eu conseguir reduzir as cargas. Aqui entra a questão, como que eu reduzo carga em uma peça? Tem algum botão no software? Não. É maneira de reduzir realmente as cargas do sistema que você escolheu. Por exemplo, paredes e lajes leves. Uma viga metálica que quebraria totalmente um orçamento se ela está apoiando uma alvenaria rebocada de uma laje de concreto, muitas vezes pode ser extremamente eficiente e econômica se ela apoiasse um deck de madeira, se ela apoiasse painel wall, se ela apoiasse paredes de gesso ou alvenaria de concreto celular. Ok? Por quê? Porque quando tem uma viga metálica e eu reduzo o peso da laje, eu reduzo o peso das paredes, naturalmente
o vão que ela vence é maior. E aí, quando eu trabalho com paredes e lajes de baixa rigidez, a deformação aceitável pelo sistema é maior, então o vão novamente é maior porque a inércia deixa de ser um problema. Entendido? E nada impede fazer isso também para vigas de concreto, só que a otimização é mais complexa, né? Pois pelo menos um elemento pesado vai ter sempre. Qual? A viga. Né? Se eu tenho uma viga de concreto, o peso dela é considerável. Então, eu já tenho uma peça pesada, começa a complicar um pouco. Porque se eu tenho duas partes pesadas ou 3 partes pesadas, não muda tanto. Né? É eliminar tudo pesado que ajuda mesmo. Mas ainda assim, reduzir carga sempre é uma opção interessante. Mesmo que você está falando de uma obra com vigas de concreto, com lajes de concreto, se você reduz o peso da parede, por exemplo, trabalhando com alvenaria de concreto celular, trabalhando com uma alvenaria, ou nem alvenaria, né, uma parede de gesso, né, o popular drywall, tranquilo. Você já reduziu o peso, vai aliviar as vigas, igual, não tanto, claro, mas vai aliviar, entendido? Próxima questão, aqui que eu falei antes, né, mas aumentando a flecha máxima, que é outra vantagem aliada a paredes e lajes leves, né, é tolerar deformação maior, aumentando a flecha limite. E o outro método de aumentar a flecha máxima é com contra-flecha. Em vez de fazer viga reta, eu faço ela arqueada. Claro, uma viga de concreto em si é bem fácil fazer arqueada. Uma viga pré-moldada tem como se tiver um planejamento inicial lá da fábrica. Uma viga metálica tem equipamentos especiais para gerar uma contraflecha, mas se for uma treliça é bem fácil. Então vai depender do sistema como aplicar contraflecha. E lembrando que contraflecha a gente aplica na peça como um todo. Por favor, não faça a maluquice de achar que o seu sistema estrutural é vergalhão rebocado e fazer um arco no ferro. Né? O pessoal trabalhando com a viga de concreto armado faz a ferragem em arco, basicamente pode pegar a obra e jogar no lixo, né? Porque é uma maluquice completa. Tá fazendo exatamente o contrário do ideal, igual eu falo lá no mínimo de estruturas, que isso é uma armadura de multa pura, além de arriscar a ruptura da obra quando é feito isso. Ok? Então, contra-flecha é na peça como um todo. Só que nem sempre funciona. Por exemplo, não adianta aplicar contra-flecha se o problema é que a alvenaria está absorvendo cargas, quando a deformação crítica é por causa da alvenaria, é por causa de esquadrias. Okay? Então tem vários tipos de flecha, cada norma tem seus tipos específicos, não é só um limite de flecha, tem vários, e algumas vezes, principalmente quando é uma viga em contato à alvenaria, o limite de flecha é na alvenaria. Ok? Mas vamos para a próxima questão. Inércia. A solução óbvia, né, de uma viga estar falhando, aumentar a altura. Por quê? Porque a fórmula da inércia é área vezes altura ao quadrado, ou área vezes distância ao quadrado, né? Distância vertical, se a gente está falando flexão vertical. Mas a ideia base é, quando você pega uma viga de concreto armado, por exemplo, você aumenta a altura, você aumenta a área e aumenta a altura 2 vezes. Então você aumenta ao cubo. Uma viga metálica, mesma coisa. Para aumentar a altura dela, você vai precisar aumentar a área, vai precisar aumentar a altura, então você aumenta o cubo, porque a fórmula de base vezes altura ao cubo sobre 12 é igual a área vezes altura ao quadrado, né? Só ajustando posição de medida da altura, mas essa é a ideia base. Okay? O problema é que a área aumenta peso, então deve ser usado com controle, porque vem aquela pergunta que você vê um monte de gente falando, se você ouvir, a pessoa não tem noção do que ela está falando, que é o quê? Se uma viga está com 20 por 1 metro, aí começa a compensar, a alargar mais do que aumentar a altura, porque com 30 por 1 metro ela tem mais inércia do que 20 por 1,10 metro. Ou seja, aumentar 10 centímetros na largura é mais eficiente que aumentar 10 na altura. O que tecnicamente faz sentido, a conta está certo, 20 vezes 100 ao cubo sobre 12 é 1.666.666, ok? Desculpe, 20 vezes 110 agora, ao cubo sobre 12 é 2.200. 30 por 100 ao cubo, né, sobre 12, vai para 2.500. Então, aumentar a altura 10 centímetros foi de 1.6 para 2.2. Se aumentar a largura, vai de 1.6 para 2.5. Então, é mais eficiente? Não, porque aumentar a largura de 20 para 30 aumentou 50% no volume.
Aumentar a altura de 1 metro para 1,10 m, aumentou 10% no volume. Ok? Então nunca é mais eficiente aumentar a largura, por exemplo. A altura vem ao quadrado, a largura vem só na área. Ok? Na verdade a altura vem ao cubo, porque aumenta o volume também. Tá? Então tem que ser usado com controle essa questão de aumentar a área. O ideal é aumentar a altura. E daí a gente vê aquela regra, vão grande significa viga grande, não várias vigas pequenas. Ok? Não adianta colocar um monte de vigas pequenas para resolver um vão. Ou pior, aquela maluquice de vigas fazendo uma cruz no meio do vão. Aí sim estraga totalmente, complica a execução, dificulta o detalhamento, se for detalhar corretamente, maluquice completa. Ok? Eu não quero entupir de vigas, eu quero colocar uma viga grande para resolver o vão. Isso que é mais econômico, várias vigas pequenas não. Ok? Então, essa é a ideia base. Se eu tenho um vão de um quadrado lá de 8 por 8, eu quero uma viga que vença o voo de 8 metros, não um monte de vigas pequenas vencendo o voo de 8 metros. Ok? Ou seja, uma viga de 20 por 50 é mais eficiente que duas de 20 por 40. Apesar de não ter o dobro da inércia, ela tem menos peso. Vigas altas são mais eficientes que laje. É preciso vencer com qualidade, não quantidade. Aqui vem a outra mentira que você ouve regularmente. Ah, eu tenho um vão grande, então para vão grande, laje nervurada é melhor. Laje plana é melhor. Não é. O melhor é viga alta. Laje nervurada é só um monte de viga pequena. Entendeu? Então, mas laje nervurada faz uma laje que está de 30 de altura e ela vence o vão de 7 metros, 8 metros, pretendendo mais ainda. Correto. Mas, ao mesmo tempo, ela gasta com muito mais concreto que gastaria com uma viga alta, de 60 de altura, 80 de altura, 1 metro, coisa do tipo. Entendido? A laje nervurada é mais eficiente para reduzir a altura total. Aí não vou discutir. Mas se é por economia, não. Ok? O gargalo aqui é garantir inércia constante, sem perda por flambagem. Daí é uma questão, se for, por exemplo, uma tesoura metálica, aumentar a altura, vai garantir maior resistência, mas aumenta o risco de flambagem lateral. Tem que ser planejado isso. E também resolver fissuração, que é comum em concreto e alvenaria com baixo consumo de aço. Então, quando você fala de uma viga com baixo consumo de aço, você vê muito engenheiro de centro que pensa, nossa, tem baixo consumo de aço, então é mais barato porque tem menos aço. O que é uma mentira completa, porque tem que ser comparado ao consumo total da peça. Ok? Não é achar que o concreto é de graça e o que importa é a taxa de aço, que é a regra do buraco, estraga totalmente o projeto. Ok? E também incluso aqui considerar elementos separados que na prática estão juntos. Por exemplo, ao invés de pensar que a viga é retangular, só de considerar uma seção T em vigas com laje, eu já tenho uma rigidez maior que já existia, só estava sendo desconsiderada. Outra questão, se eu tenho um elemento e desconsidero, por exemplo, eu tenho paredes em um prédio, eu vou considerar uma alvenaria participante, vou considerar uma parede estrutural ou eu quero uma estrutura mais cara? Porque a questão é, quando você desconsidera, quando você ignora que você pode ter esse elemento, você aumenta o custo da obra. Mas vamos para a próxima questão. Material adequado. Ok? Que é a próxima variável, que é o nosso E. A gente viu o I da inércia aqui, a gente já viu o Q, a gente já viu a deformação. Vamos para o nosso E, nosso módulo de elasticidade. E ele é fixo para aço estrutural. Então, quando você fala uma viga metálica, como que eu mudo o E? Você não consegue. E ele varia pouco com FCK elevado em concreto armado. Ganha? Sim, ganha, mas não é tanto. Podendo ter grande variação em madeira. Ok? Ainda assim, no concreto temos o ∆E. O ∆E no concreto, né, que é o tipo de agregado que pode aumentar em até 20% o módulo de elasticidade ou baixar até 30%, ou baixar até 30% se mal escolhido. Aí vai depender do que você tem na sua região, por isso é importante saber o que você tem na região exato. Em seguida, temos maior taxa de aço em concreto armado, que é outra vantagem. Quanto maior a taxa de aço do concreto armado, maior a garantia que eu vou ter aquela rigidez. Porque uma viga de concreto armado, ela tem uma certa rigidez. Assim que ela fissura, ela perde muito da rigidez. Então eu preciso controlar a fissuração. Como que eu controlo a fissuração? Com mais aço. Ok? Então, apesar de teoricamente
teoricamente aumentar custo, maior consumo de aço em vigas de concreto, aumenta a resistência sem maior peso, além de controlar fissuração e permitir peças mais compactas. Ok? Então você faz uma viga de 1 metro tentando minimizar a quantia de aço, mas muitas vezes se ela tivesse 80 de altura, mas ela tivesse o aço necessário ali, ela seria mais econômica, mais baixa e teria uma rigidez equivalente. Ok? E a ideia base é que uma viga de concreto armado otimizada vai estar raspando no domínio 4, ou seja, que eu vou estar aproveitando todo o material para suportar flexão, com uma taxa de aço em quilo por metro cúbico de 4 a 6 vezes o FCK. Por exemplo, FCK 25, tranquilo, 100 a 150 kg por metro cúbico em uma viga bem otimizada. Daí você pensa, mas eu vou alargar ela. Se você alarga uma viga, você aumenta o consumo de concreto, não reduz o consumo de aço. Você está cavando um buraco para jogar concreto fora. Se você tem isso vai jogar dinheiro fora porque realmente não ajuda em nada, ela vai ter aumentar a fissuração, não vai aproveitar aquela inércia. Ok? Então, tentar reduzir taxa de aço é só para quem não entende o método do buraco. É um método irônico, mas muitas vezes pessoas fazem de verdade, alargando peças que não reduzem nada o consumo de aço, mas aumentam o consumo de concreto e tem a cara de pau de dizer que está economizando porque reduz quilo por metro cúbico. E o terceiro método, aqui então a gente tem questão, mas o terceiro método e o próximo método vou colocar aqui, porque tecnicamente são 4 aqui, é o atraso de cargas, ok? Então, concreto e madeira sofrem fluência, ok? E o concreto continua ganhando resistência a longo prazo. Fluência é o quê? Você aplica uma carga, se continuar, ela continua deformando, ok? E o concreto também ganha resistência. Então a questão é, se você manter escorado por mais tempo, se você esperar mais até aplicar a carga, a deformação a longo prazo vai ser menor e a resistência vai ser maior. Então, quanto mais rápido você quer tirar as escoras de uma laje, mais essa laje tende a deformar. O engenheiro, quando projeta, deve planejar isso aí de quanto tempo escorado. Tem como projetar uma laje para ser tirada das escoras com 3 dias? Tem, mas uma laje dessas vai precisar uma inércia muito maior para conseguir controlar a deformação com 3 dias. Se você deixar a escora por 2 meses, vai ter uma deformação menor, entendido? Próxima questão é o nosso coeficiente K, o coeficiente de engaste de uma peça, ok? Dependendo das vinculações, que também é uma constante, mas na verdade varia pelo tipo de vinculações. A melhor maneira de reduzir o fator K e proporcionalmente a flecha é com engastes gerando, né, momentos negativos pesados, gerados, né, por continuidade, né, causados por continuidade entre elementos. Ou seja, para reduzir o K, para reduzir a deformação, eu quero peças contínuas, armadura negativa pesada entre elas, e eu quero elementos contínuos. Você vê muitas pessoas que usam o linguajar de obra, esquecendo que muitas vezes o linguajar de obra não é o técnico, mas, por exemplo, eles falam, eu fiz uma viga e daí eu deixei os ferros expostos e eu coloquei a laje e daí eu engastei a laje na viga porque os ferros estão ligando um no outro. Sim, mas isso só garante uma ancoragem, não um engaste, necessariamente. Pode até ter um pequeno engaste, mas não é um engaste perfeito. Até porque engaste perfeito não existe, já tem isso lá no mínimo de estruturas. Mas a questão não adianta colocar ferro cabelo para achar que é um engaste perfeito, ok? E claro, né, evitando rótulas. Quanto mais o engenheiro adora rótulas, mais ele demonstra que ele não entende o conceito básico de controlar deformações e que ele vai ter dificuldade no dia que ele for projetar uma obra com vão considerável. Então vamos lá, o fator K é 0,125 para balanço e engaste, ou seja, uma viga em balanço, 0,013 para apoio-apoio, 0,054 para apoio engaste e 0,026 para engaste-engaste. Perfeito? Claro, porque na prática muitas vezes não vai ser, tá? Mas viga biapoiada deforma até 5 vezes mais do que uma viga biengastada. Tecnicamente pode ser mais ainda, porque a viga biengastada, se tiver variação, ela pode levantar, dependendo do caso. Mas essa é a ideia aqui, ok? Entendido isso aqui? Então essas são as variáveis. A variável que eu não vou abordar aqui é o vão.
Porque se você chegar para um vídeo, como vencer vão grande, eu falo não vença, é muito fácil resolver, só que ao mesmo tempo não resolveu. Então, o vão não vou abordar, mas essas seriam nossas variáveis. Entendido isso? Beleza? Então, agora a gente vai para a próxima questão. Pré-dimensione. Ok? As fórmulas que eu demonstrei aqui são uma base, mas toda viga, qual? Toda, deve ser analisada antes de criar um modelo bonitinho para postar girando no Instagram. O que você vê muito maluco fazendo é o quê? Abre o software, lança a viga de qualquer jeito e depois sai aumentando até a armadilha de rigidez assustar ele. Ok? Tem vídeo no canal de armadilha de rigidez. Mas a questão é, antes de tentar resolver no software, onde cada vez que clicar em calcular tem que ficar 1 hora parado olhando para o computador rodar, para depois sair aumentando, caçando armadilha de rigidez, e eu até esqueci, mas eu vou colocar agora o link para armadilha de rigidez aqui, desse aqui, ok? Então vamos lá, é um vídeo meu aqui, é um vídeo antigo, inclusive do canal, né? Mas a questão é esse vídeo aqui, ok? Então vamos lá, voltamos para cá. Então só colocar o link aqui realmente, porque é uma questão extremamente importante aqui, tá? Então verifique manualmente antes as vigas que realmente for utilizar e quais as dimensões necessárias. Quais? Todas, beleza? E isso significa pré-dimensionar. Tem vídeo sobre a ponto civil por orçamento, ao momento fletor, ao cisalhamento, flash, tem um vídeo antigo sobre uma questão. Não só chutar que é 10% do vão. Você vê muito maluco que acha até hoje que quando ele pega o vão é 5 metros, faz viga de 50. E ele acha que isso é um pré-dimensionamento. Não, isso é um chute. Não tem pré-dimensionamento nenhum. Aqui, quando você faz essa regra aí de 10% do vão, não determina a largura da viga, não determina a armadura necessária, não determina nada, nem considera carga, nada do tipo. Então é totalmente fora da realidade, igual já tem vídeo sobre, ok? Mas vamos lá. Próxima questão. Calcule o custo proporcional antes de se assustar. Porque o problema é, muito engenheiro se assusta porque ele está acostumado com um vão pequeno, vê um vão grande e daí ele se assusta quando ele vê o primeiro ferro de 16. Ok? O ferro dele é 10 no máximo, o cara tem um ferro de 8 ali e ele se assusta quando vê uma coisa grande. Ok? Então a questão é uma viga adequada a grandes vãos, assim como qualquer elemento de uma obra, tem um custo pesado. Não à toa os memes, onde você vê a pessoa começando a construir de Hilux, daí vai passando a obra, ele chega de Corsinha, daí quando vê está no final da obra, de bicicleta chegando na obra, porque gasta muito mesmo. Só que a questão é, o crítico, e claro, tem como economizar muito com um projeto bem feito, com uma execução bem feita, mas essa é a ideia base. Então a questão aqui é calcular o custo exato e comparar o total da obra e informar o cliente sobre esse custo e alternativas. Beleza? Então, por exemplo, imagine uma obra com um orçamento total de R$900 mil. Ok, não é tipo, o maior caso de um Alphaville, mas também não é o Minha Casa Minha Vida. Aqui eu estou falando de uma obra que, a depender do padrão de acabamento, vai ter 200, 300 metros quadrados, depende do caso. Ok? Uma solução que custe R$9 mil vai mudar 1% do valor da obra. Ok? E por R$9 mil, só para ter uma base aqui, por exemplo, mas R$9 mil, com o aço, atualmente o perfil W é uns R$9 o quilo, e com 12 metros, eu consigo um perfil W de 83 quilos por metro. Ok? Então não é um perfil porcaria. Tá? É um perfil pesado, 83 quilos por metro. Mas eu estou falando de uma barra de 1 tonelada. Ok? Então com R$9 mil eu compro 1 tonelada de aço para resolver uma situação. E a questão é, com R$9 mil é possível uma viga que vença mais de 10 metros de vão. E isso uma metálica tranquilamente. Dependendo do caso, claro, trabalhar com o sistema ideal, planejado pode ser mais econômico, mas é a ideia base. Ou um balanço de 5 metros, se bem planejado, ancorado, com continuidade e tudo mais. Além de poder valorizar o imóvel muito mais do que isso. Se o cliente souber desse custo, fica muito mais fácil aceitar ele, ok? Além disso, uma escolha de sistema construtivo adequado pode gerar uma economia de 10% relativa ao usual. Quando você vê a pessoa falar, esse sistema é 10% mais barato. Mais barato que o quê? Essa que é a questão. Porque imagina num mundo onde você fala, a alvenaria estrutural é 20% mais barato. Agora imagina um mundo que todo mundo usa alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural vai ser mais barato? Mais barato que o quê? Pois é,
meio que não faz sentido, ok? Então, um sistema é econômico porque tem outros que são mais caros e são mais usuais. Então, relativa ao usual, uma média, em torno de 10% por sistema, perfeitamente possível atingir. E daí você tem a escolha do sistema de fundação, a escolha do sistema de paredes, a escolha do sistema de lajes. Combina os três aqui, você já tem 30% de economia se uma obra for bem planejada. Okay? Então, se para resolver, você tinha um orçamento de uma obra, que ela custava 900 mil, e daí você, trabalhando muito bem ela, você conseguiu chegar em 720 mil por ter a escolha correta de todos os sistemas. Mas, por causa de um vão grande, uma garagem com 3 carros, lá 4 carros, sem pilar, e você colocou uma viga que vai ser 720, vai custar 730, você ainda teve uma economia grande. Pois é. Então a questão é que a escolha do sistema bem feita pode gerar uma economia considerável e aí muitas vezes pode justificar e ainda compensar esse custo. Okay? Agora, se você já está trabalhando só com pilar e viga, se você já está trabalhando com a laje que você acha mais legal, com uma fundação escolha aleatória, uma que não é das 3 opções econômicas de fundação, que já tem substack sobre, né, que obras residenciais, por exemplo, só tem 3 tipos de fundações lógicas, né, e sapato solado não é, e bloco de estacas não é. Ok? Mas aí realmente você já está no limite de custo, daí qualquer coisa mais quebra totalmente o orçamento. Ok? O gargalo aqui é qual? Uma viga que aumenta 1% do valor da obra, ok, mas 10 vigas que aumenta 1% do valor da obra cada, aí começa a ser complicado. Então, o problema ocorre quando você precisa justificar a 10ª viga que aumenta 1% do custo da obra, pois além de vão grande, a concepção é excessivamente complexa e o caminho de cargas inviável. Então, a primeira viga, ok, a 10ª viga é meio complicado de justificar. Ok? Daí você diz, tá, mas como que eu faço uma obra que não seja entupida de vigas? Basicamente, utilizando vigas apenas onde realmente preciso. E é isso também que permite aplicar aqueles pré-dimensionamentos que eu abordei. O processo errado, mas padrão em muitos projetos é se limitar a pilares e adicionar viga como se fosse acabamento de parede. E, infelizmente, tem muitos casos que você vê por aí que o engenheiro começa a colocar viga como se fosse acabamento de parede, inclusive tem vídeo sobre. E, infelizmente, não é incomum um projeto atingindo mais de 1 metro de viga por metro quadrado, ok? Então, uma métrica básica que eu recomendo para você ver quanto que está custando na obra é o quê? Você pega o metro, mede todo o comprimento de todas as vigas da obra, beleza? Divide pela área dessa obra, ok? Isso vai te dar um coeficiente de quantos metros de viga você tem por metro quadrado. Qual que é o ideal? 0. Porque você não gastou nada com vigas. Né? Mas e quanto maior for, pior. Então, um coeficiente de 0,10 significa que uma obra de 100 metros quadrados tem 10 metros de viga. Um coeficiente de 0,5 em 100 metros quadrados tem 50 metros de viga. Ok? Se passar de 1 esse coeficiente, tem que botar fora esse projeto como um todo. Porque é perfeitamente tranquilo uma obra chegar em 0. Claro, o arquitetônico complexo pode exigir algumas vigas. Tá? Só que cada metro de viga significa mais consumo de concreto, mais consumo de aço, formas, sem falar na mão de obra. Daí você diz, tá, mas eu vou colocar uma viga metálica, porque daí não tem toda essa dor de cabeça de forma e concreto, não sei o que, para curar como um todo. Se for viga metálica, você vai ter aço, significa muito aço, inclusive. Né? Quando você muda de uma viga de concreto armado para uma de aço, você está basicamente ali quintuplicando o que você vai gastar de aço. Claro, você está zerando o que vai gastar de concreto, mas está quintuplicando o aço. Além de ter pintura, ter acabamento, ter montagem. Se for uma viga pesada que pesa 500 quilos, você vai chamar 10 pessoas para levantar ela ou vai chamar um munk? Pois é, vai ter que ter esse munk também. E mesmo vigas com ferragem leve ainda tem boa parte desse custo. Porque eu vejo muito engenheiro falando assim, se a viga tivesse ferro de 12,5, aí seria uma viga cara, mas eu consegui fazer as vigas todas com ferrinho de 8. Só que ele esquece que, por mais que ele tenha reduzido o consumo de aço, ele ainda tem todo o consumo de concreto, todo o consumo de formas, todo o consumo de mão de obras, e mesmo a viga leve, tranquilamente aí uma viga usual que você vê por aí, sem vão grande, sem nada, só com 2 ferros embaixo, 2 ferros em cima, estribo dobrado, formas, concreto, escoramento, tudo,
já vai para uns 10% de um salário mínimo quando você realmente contar a mão de obra junto e tudo mais. Ok? Daí você pensa, tenho 100 metros de viga, eu tenho 10 salários mínimos que eu joguei de vigas na obra. Ok? Esse que é o problema. Tá? Então a primeira regra é eliminar vigas. Quando você tem uma obra com 83 vigas, realmente fica difícil aplicar um planejamento adequado, aplicar todas aquelas fórmulas que a gente viu em 83 vigas. Agora, se a obra tivesse 3, bem fácil. E aí você vai dizer, tá, mas eu não consigo fazer uma obra com 3 vigas. E eu respondo, claro que você consegue. Como eu vou abordar o seguinte, já fiz várias obras, sobrados complexos, com plantas desalinhadas, vãos grandes como um todo. E a planta, tipo, 1 viga, 2 vigas por andar, tranquilamente. Até prédio alto, sem nenhuma viga por andar, exceto um andar de transição, tranquilamente. Ok, a gente já vai ver isso. Mas vamos lá. Como eliminar vigas? Parede estrutural, uma obra com parede estrutural, e aqui vai valer alvenaria estrutural, vai valer ICF, vai valer metálica leve, se você quiser falar gourmet, light steel frame vai valer também, se quiser fingir que fala gourmet, steel frame vai valer também, ok? Madeira leve, tijolo ecológico, que é uma forma de alvenaria estrutural, ou qualquer outro sistema que a parede é a estrutura, vai valer igual. Ok? Por quê? Porque apesar da parede de alvenaria, tipo uma parede de alvenaria estrutural, ok? Ela não tem viga, mas ela tem uma cinta. Sim, se eu tenho uma obra de alvenaria estrutural, quando chega no nível da laje, se coloca um bloco canaleta, que dentro dele vai uns 15 litros por metro de concreto, ok? Nesse bloco canaleta, eu coloco um vergalhão, tipo um vergalhão de 10 milímetros, pode ser 8, dependendo do projeto, mas usualmente tipo um vergalhão de 10 milímetros. O bloco é o próprio bloco canaleta, que custa o mesmo que o bloco normal, e está pronto. Okay? Não é 2 ferros em cima, 2 ferros embaixo, estribo, forma na direita, forma na esquerda, forma no fundo, escoramento, depois tem que tirar as escoras como um todo, ou pior, concretar em cima da alvenaria e ter a cara de pau de dizer que é viga ainda. Não é, não deveria ser dimensionado como, é uma alvenaria amarrada, uma alvenaria cintada, já abordo isso lá no livro Alvenaria Integrada ao Concreto, tá? Mas a questão é, um bloco canaleta com ferro dentro, grauteado, é muito mais barato do que uma viga, tipo umas 4, 5 vezes mais barato, ok? Além disso, vãos pequenos, vai depender de câmara, tipo 2 metros, coisa assim, pode ser vencido tranquilamente só com um bloco canaleta, um ferro dentro, grauteado, ou 2 ferros dentro, grauteado e pronto. Resolveu um vão pequeno. Okay? Muito mais barato do que ter que fazer viga. Outros sistemas de parede estrutural podem ter maior consumo de aço, tipo ICF, ou ICF obviamente vai ter maior consumo de aço porque é uma parede de concreto armado. Então eu tenho aço por tudo. Já gera um consumo de aço, mesmo a parede leve, quando vai contar a parede inteira da obra, é um consumo considerável. E metálica leve, obviamente metálica leve vai ter um consumo de aço considerável, afinal, um sistema metálico tem aço. Tá? Mas a questão é, mas ainda simplifica muito a obra. Mesmo um sistema de ICF, apesar do custo maior das formas, a simplificação que ele pode trazer e a maior qualidade termoacústica pode compensar no final da obra, depende do padrão de acabamento da minha obra. Uma metálica leve, para o Brasil não faz muito sentido, mas entra a questão que, pelo menos facilitar a obra por ter parede estrutural, ainda vai ter essa vantagem. Okay? E todos os sistemas de alvenaria estrutural vão garantir uma obra muito mais simples e eficiente. Sem falar que todas as paredes já servem de apoio gratuitamente. Daí você vai me dizer, não, a parede tem que construir. Tem um post sobre. Parede estrutural de alvenaria é de graça. E eu provo nesse link aqui, porque você já ia executar ela. Ok? Muitas vezes eliminando totalmente a necessidade de pilares e vigas. Ok? Nem sempre. Mas, além de aumentar a estabilidade lateral da obra drasticamente. Então você vê um engenheiro projetando um sobrado, projetando uma casa, projetando um prédio pequeno, e ele fala, nossa, eu tive que desligar o vento para não ficar superdimensionado, ele basicamente está falando, e é não testado, que ele se limita totalmente a concreto armado de pilar e viga, porque assim que você trabalha com parede estrutural, você resolve vento
praticamente nada de aço, praticamente nada de deformação. A alvenaria estabiliza muito bem. Qualquer sistema de parede estrutural gera uma estabilidade gigante. Mesmo que o cara se limite a pilar e viga de concreto armado, ainda tem como aplicar uma alvenaria participante ali e ganhar muito. Abordo isso no alvenaria integrada ao concreto, mas a questão é não usar. Eu tenho a parede, eu não quero aproveitar ela. Nossa, por que ficou tão caro quando eu peguei a principal, o maior volume da obra que poderia me auxiliar na estabilidade, eu não considerei. Por que ficou caro? Adivinha só. Tá? Eu preciso chegar muito rápido no hospital. Tem um carro. Mas ao invés disso eu resolvi sair correndo. Por que eu estou demorando tanto? É esse o nível de lógica do pessoal que é contra aproveitar a parede. Que já tem vídeo sobre, não é pior para reforma também. Mas a questão é, por parede estrutural, aproveita toda a parede que nasce na fundação como núcleo rígido, eliminando a necessidade mentirosa de tem que colocar viga para travar pilar. É o que eu vejo de gente entupindo de viga, colocando viga. Tem que travar pilar, coloca viga. Não precisa e viga não trava pilar, então nem adianta colocar viga para travar pilar porque não faz isso. É questão de planejar mecanismos de estabilidade. É totalmente diferente. É outra questão totalmente aleatória, né, que o pessoal inventou na cabeça que tem que colocar viga para travar o pilar. Não. O que tem que fazer é ter um mecanismo de estabilidade para travar a obra e ligar os pilares desse mecanismo, que é totalmente diferente a maneira de conceber do que entupir de vigas. A segunda questão é eliminar viga sobre viga sobre viga. É um pecado de projeto estrutural que você vê pessoas fazendo, né, que é entupir de vigas. Por que fazem isso? Porque a única ferramenta que eles têm é viga, porque se limita a concreto armado. E dentro da questão, se cada metro de viga está me custando ali 10% de um salário mínimo, e eu começo a colocar viga como se fosse acabamento de parede, por que a obra ficou cara? Óbvio. Tá? Então a questão é, quando você trabalha com parede estrutural, você já tem todas as paredes apoiando. Onde for adicionar, você adiciona uma viga, duas vigas, de maneira concentrada, porque você vai resolver com qualidade, não quantidade de vigas. Ou seja, você quer uma viga grande, não um monte de viga pequena. Ok? E aí, quando você tem uma viga, duas vigas, três vigas na planta da obra, tem um pilar na planta da obra, porque um ponto teve um vão grande, teve que resolver com um pilar, que é um pilar mesmo, que não é embutido na alvenaria de vedação, que é outra teimosia maluca. O pessoal fala, eu preciso embutir a estrutura na parede. É muito fácil. Parede mais estrutura, parede estrutural. Pessoal, não, eu não posso ter isso. Mas a conclusão óbvia, com parede mais estrutura é o quê? Parede estrutural. Só que a pessoa está disposta a tudo para a parede, para a estrutura estar na parede, menos a parede ser estrutura. Ok? Então você fala assim, eu preciso andar de carro, e eu estou disposto a tudo para o carro andar, menos ligar o motor. É o mesmo nível de lógica. Okay? O cara está empurrando um carro que está funcionando só porque ele não quer ligar o motor. É o mesmo nível de lógica da pessoa que coloca pilar e viga dentro da parede, mas não quer aproveitar a parede como estrutura. Ok? E se realmente preciso viga sobre viga, usar de maneira extremamente controlada, até porque a nova NBR 15200 basicamente criou, a nova NBR 15200 veio basicamente proibindo trabalhar com pilar e viga embutido na alvenaria, né? E a nova NBR 15200 também basicamente proibiu trabalhar com viga sobre viga, que já tem aula sobre justamente que ela proíbe isso. Beleza? Entendido essa questão? Então, voltando para a questão, como que eu resolvo o vão grande? O primeiro método é que eu tenho que criar uma gordura no orçamento, tirando as vigas desnecessárias, tirando custo desnecessário da estrutura. E depois eu vou aproveitar essa gordura colocando poucas vigas de maneira controlada, vigas que você consegue descrever todas as vigas de uma obra em uma prancha da obra, ok? E essas vigas que eu coloco de maneira controlada, eu pré-dimensiono e planejo muito bem a seção delas, comparo custos delas, ok? Comparar custo de 85 vigas é complicado mesmo, mas uma obra que tem 4 vigas, 5 vigas é perfeitamente tranquilo. E daí você não vai gastar dias clicando em rodar, clicando em redimensionar, clicando em rodar, clicando em redimensionar, clicando em ajustar, aumentando seção, reduzindo seção, aplicando redistribuição, ajustando como um todo, num monte de vigas, que é o que os engenheiros gastam mais tempo, infelizmente, num projeto, porque você não vai ter dezenas de vigas para fazer isso. Vai ser poucas vigas bem planejadas, entendido? Então, por questão final,
A quantia de vigas, assim como posição e seção, é uma das principais variáveis para a otimização em um projeto, tanto pelo custo considerável quanto pela complexidade executiva e interferência arquitetônica, porque eu falei aqui do custo do vão grande, mas o outro problema é, além do custo, eu tenho prazo. Quanto mais vigas eu tenho numa laje, mais demorada para executar essa laje, mais os pedreiros têm que montar a ferragem, têm que fazer tábuas, têm que fazer fundo como um todo, e isso dificulta a execução. Isso atrasa a obra. E cada arquitetônico vai ter complexidades diferentes como um todo, né? Mas eu tenho que lembrar que cada viga que eu estou colocando, eu estou piorando o projeto como um todo. Ok? Tá? Eu estou solucionando enquanto eu pioro, ou seja, estou aumentando o custo e chegando mais perto de uma solução. Só que o ideal é que eu coloque pouco e avance muito na solução e não comece a colocar torto e direito achando que na quantidade vou resolver. Ok? E cada arquitetônico vai ter complexidades, obviamente. É essencial o engenheiro saber como encontrar a solução ideal e não adianta reclamar que o arquitetônico é complexo, né? Porque mal ou bem é igual fazer baliza. Porque se o motorista é bom, ele vai fazer baliza mesmo numa vaga apertada. O motorista que fala, eu sou muito bom em fazer baliza, mas tem que ter o espaço para estacionar uma carreta para que eu coloque um Uno. Aí é fácil fazer baliza, ok? O engenheiro bom, ele faz caber um Uno no espaço que tem um Uno, ok? E um engenheiro que busca entregar qualidade deve entender o modelo e o seu comportamento intuitivamente. Ok? A regra básica que eu espero de um engenheiro que realmente está falando que está dimensionando bem é o quê? Que ele feche o computador sem nenhuma prancha, sentando conversando comigo e me fale quantas vigas ele tem na obra, qual a seção delas, por que a seção delas. Né? Ah, porque eu acho legal, não, porque motivo bom. Né? A armadura esperada, quantitativo esperado, isso aí é questão básica, o engenheiro não precisa apertar botão em software para encontrar. Claro, se tem 85 vigas precisa, mas se tem poucas vigas, se está bem planejado, se ele realmente analisou elas e ele entende o comportamento da obra, ele vai conseguir responder isso. E para isso, para aprender isso realmente, tanto isso quanto para dimensionar, modelar, calcular e detalhar com precisão, eu recomendo meu curso Projetos na Prática, onde eu ensino justamente como conceber estruturas em todos os sistemas construtivos, demonstrando projetos do início ao fim com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de diferentes sistemas. E se você não é engenheiro, mas vai construir, construtivos aqui, tá? Eu trabalho com projetos estruturais, revisão de projetos a todo o Brasil, além de poder indicar engenheiros da sua região. Então, aqui vai depender de cada caso. Eu atuo meio que em tudo antes da execução, mas muitas vezes a pessoa ainda está planejando o arquitetônico, que me contrata para uma consultoria junto com o arquiteto para otimizar o arquitetônico. Muitas vezes sou contratado para o projeto estrutural. Muitas vezes já tenho um projeto estrutural e eu sou contratado para revisar esse projeto. Porque o projeto está com problemas como um todo e eu sou contratado para revisar. Ou, muitas vezes, o engenheiro que está fazendo o projeto está com dificuldade e é contratado uma consultoria comigo para melhorar o projeto. Também trabalho com isso. Tá? Tudo no meu site. Além disso, você já está começando, já está pronto o projeto, já vai executar, eu posso indicar engenheiros da sua região para a execução da obra também. Ou até para projetos, se você quiser, porque tem gente que prefere contratar presencialmente. Tá? Mas a questão é, meus livros, cursos e contato para orçamento estão no meu site, com um link que eu deixo aqui embaixo, deixo lá na descrição do YouTube e também na bio do Instagram, beleza? Então, obrigado por ler até o final. Curta no coraçãozinho aqui no Substack, no YouTube também. Se inscreva para receber novas aulas no link que eu deixo lá no Substack, mas se inscreva também no YouTube, se inscreva também no Instagram. E compartilhe com quem foge de vão grande porque é caro, mas está se limitando a trabalhar com pilar e viga de concreto armado, que é muito mais caro do que resolver um vão grande, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.